É possível estar evoluindo no meu treinamento e ao mesmo tempo estar evoluindo o meu físico? Bom, nesse vídeo estarei trazendo para vocês dicas, a parte de quebrar mitos e também para que vocês possam entender como funciona um plano alimentar e também o impacto que teremos aos nossos treinos e principalmente a nossa performance, que é basicamente o que muitas pessoas, ao se fazerem treinamentos, buscam além do físico. Bom, primeiro ponto, para a gente entender todo esse processo, a gente de início tem que diferenciar as partes de um segmento alimentar. No caso, a gente oscila ao fazer um plano alimentar, tanto visando a parte do emagrecimento, que é a maior dor da maioria das pessoas, quanto também algumas outras pessoas que buscam o rendimento e a performance do treino. E nisso, a gente varia o planejamento alimentar em cutting, que é basicamente um processo de queima de gordura, e o bulking, que é basicamente o processo de hipertrofia, o de ganho de massa muscular. E de início, qual a diferença entre esses dois polos? O cutting é um momento que a gente visa muito estar progredindo o nosso físico diante a uma dieta alimentar baseada no déficit calórico, que é quando não consumimos as quantidades ideais para a nossa sobrevivência. Qual a consequência disso tudo? A consequência disso é estarmos usando as nossas gorduras corporais estocadas como fonte de energia e automaticamente estarmos reduzindo o nosso percentual de gordura, quanto também a nossa retenção para essa manutenção e o equilíbrio. E também uma consequência muito comum no processo de definição é a queda de rendimento dos treinos. E por que ocorre isso? Quando a gente oferta menos calorias para que a gente possa fazer a manutenção diária dos treinos e também de toda a parte de um plano alimentar, a gente visa muito perder essa performance, pois vamos analisar o nosso corpo como um motor. Quando a gente não põe muito combustível nesse motor, ele automaticamente perderá o seu rendimento. Então, não conseguiremos fazer grandes trajetórias com esse combustível. É por isso que quando você inicia um processo de treinamento e está dentro desse processo de definição, você acaba até que no início do treino tendo um bom rendimento, mas os seus estoques acabam rápido e isso, consequentemente, impacta no seu treinamento, principalmente a sua performance em repetições que você faz, quanto também mediante as cargas que você já está acostumado a utilizar e passa a não ter uma progressão. Então, entendam, isso é super normal. Já no processo de ganhos, a gente está enchendo o combustível na máxima para que possamos aí estar trazendo o superávit calórico, que é basicamente mais caloria do que demandamos, para estarmos trazendo a manutenção de todo o nosso corpo e o gasto calórico, e o principal, colocando a mais. Isso nos traz um fator muito positivo, principalmente na construção de massa muscular. Muitas pessoas acreditam que é necessário somente a proteína para o ganho de massa muscular, e não está errado. O rompimento de fibras, a sua construção, em primeira instância, é a proteína, com certeza, é a chave para que a gente possa fazer a construção. Porém, existem elementos, os macronutrientes, que são baseados nos carboidratos e a gordura. A gordura um pouco mais responsável pela parte hormonal e os carboidratos responsáveis pela sua energia. É por isso que nesse ponto de ganhos estamos sempre fazendo manipulações e aumentando os carboidratos, porque dessa forma teremos mais energia e aí no treinamento é a garantia de toda a progressão de carga, de toda a parte positiva na construção de massa muscular, e isso acaba tendo várias pessoas dizendo diante eu estou numa dieta e não consigo estar rendendo no meu treinamento. Mas você já parou para pensar no que você está consumindo hoje? Se para você render
nos treinamentos você está consumindo as quantidades ideais? Ou até mesmo você está num processo de definição, você está trazendo aí em toda a sua rotina o déficit calórico, que é a consequência de todo o cansaço, a indisposição, o mau humor. Cortar carboidratos tem a sua consequência, é lógico, com o objetivo final de queima de gordura, faz parte do processo, é como um esforço, um sacrifício que em todos os pilares da nossa vida é necessário para que possamos aí estar evoluindo, mas muitas vezes as pessoas pensam que é possível estar performando nos treinos e ao mesmo tempo no corpo. É possível? Se você colocar, por exemplo, calorias de manutenção, que seria entre o bulking e entre o cut, você consegue evoluir? Sim. Mas pensa comigo, o que vale mais? Você evoluir o seu físico e o seu treino lentamente ou você se colocar em um ambiente tanto de desconforto, que é o processo de definição, para atingir algo que a manutenção nem o bulking vai gerar de definição, e no momento que você já debilitou bastante o seu físico, você entrar num processo de ganhos para que você possa fazer essa performance mais rápido. Pois bem, dentro da minha vivência, dentro de tudo que já construí em todo o processo, eu acredito friamente que o ideal é estarmos oscilando em fases, tanto para que o nosso corpo se adapte a novos estímulos, como também no processo de definição. Todo esse mal-estar, todo esse cansaço te permite uma melhor absorção dos carboidratos, no caso da insulina. Por isso que é necessário, em alguns momentos do ano, a gente passar por um processo de emagrecimento, pois ele é muito saudável se tem o tempo certo de duração. Já no processo de ganhos, a história é a mesma. Não adianta a gente ficar somente em ganhos, pois com o tempo o nosso corpo se adapta. Ele é muito inteligente e com isso a gente continua ganhando massa muscular, você está em saldo positivo, mas tem um colateral. Quando você passa desse período, você passa desse tempo, o nosso corpo começa a dar continuidade no ganho de massa muscular, porém acumula muita retenção aos carboidratos. Lembra que na definição a gente cria essa sensibilidade à insulina? Pois bem, no bulking não. Então a gente acaba deixando a nossa insulina bem lenta, letárgica, e isso faz com que ela não consiga absorver os carboidratos que estamos inserindo. E assim, ao longo do processo, acumulando mais retenção, a consequência é o acúmulo de gordura. E eu sei que independente da sua modalidade, ninguém quer acumular gordura, nem retenção, a gente quer realmente uma pele mais fina, um físico mais alinhado, um condicionamento adequado e também queremos a performance do treino, porque é comum. A gente tem que se desafiar no treino, porque isso acaba sendo um gatilho muito emocional, porque a gente começa a se basear na recompensa de um treino bem feito. Então você passa a observar que no treino você evolui, e isso é muito positivo, isso é motivador, isso faz com que você vá à academia várias vezes ou até mesmo num processo de corrida. E uma coisa que eu estou reparando muito numa nova modalidade que iniciei, que é a da corrida, é que o gasto calórico de uma corrida, independente de ser 30 ou 1 hora, dependente da sua frequência ou também da distância, traz um gasto calórico muito maior do que um treinamento de musculação ou até um treinamento de crossfit, porque você fica numa durabilidade muito alta em batimentos cardíacos e isso aumenta o seu gasto calórico e aumenta a queima de gordura. E qual a consequência que eu observei principalmente nos corredores, quanto também eu senti ao iniciar a corrida? Uma demanda muito alta de fome, pois estava gastando muitas calorias. Tem treinos que a gente consegue bater aí 1000 calorias no treinamento, já no treinamento de musculação, um treinamento base aí se gira em torno de 200 a 400 calorias, e automaticamente eu comecei a comer mais. Qual foi a consequência disso? Para o físico, o impacto não impactou tanto, mas eu acabei me viciando a performance da modalidade de corrida somente com o consumo dos carboidratos. Pois bem, houve um desafio. Comecei a sentir todos esses efeitos colaterais e me permiti entrar num processo de definição com um único só desafio. Com carboidratos, a nossa performance sempre é amplificada. E nisso é mais fácil estarmos rendendo. O desafio que me propus foi manter os tempos que estava executando as minhas atividades
E você pode estar fazendo isso também, tanto com a corrida ou a musculação, tentando manter a performance. O que eu observei? Manter a performance é o maior desafio em qualquer treino como a dieta de déficit calórico. Mas, no momento que você se colocar a um ambiente um pouco mais estressor, você vai ver que mais leve você acaba performando mais. Isso eu notei não só na corrida quanto na musculação. E o principal, eu percebi que eu comecei a tirar a minha dependência de carboidratos, a minha performance, e estar progredindo de uma forma positiva. Houve o progresso? Muito pouco. Houve a manutenção? A todo momento. E esse é o grande desafio para que você possa equilibrar um processo de definição que é diante a um déficit calórico onde você não consome tantas calorias suficientes e consiga estar executando um treinamento da melhor forma possível. Então, se você hoje é moldado a uma alimentação mais farta, onde tem mais calorias, tem mais carboidratos, e você está no momento que está acumulando gordura, é o melhor momento para que você entre no processo de definição. Agora você, que gosta de déficit calórico, está no processo de emagrecimento, está evoluindo físico, está vendo as cargas caírem, não se preocupe, isso faz parte do processo. Você pode sim se desafiar a manter os resultados, que é um excelente desafio, e eu tenho certeza que você não vai sair perdendo se você fizer. Agora, a progressão dentro dos treinos em um processo de definição acaba sendo quase impossível, pois necessitamos, assim como um motor de combustível para que a gente possa fazer toda a nossa melhor performance, estar evoluindo tanto o nosso físico quanto o nosso treino. Saiba escolher as melhores estratégias, principalmente as fases alimentares que você está, e concilie o treinamento como uma forma positiva. Entenda que muitas das vezes o foco do físico é maior e temos que dar diante a uma definição. Já no momento que você está em ganhos, você pode sim colocar toda a sua carga motivacional aos treinos, que te garanto um grande resultado.